Abra sua espada afiada. Lá na carta de Tiago. Tiago capítulo 3. Deixa reservado essa passagem de Tiago capítulo 3. Hoje o Espírito Santo me acordou mais uma vez nessa madrugada. E em oração eu estava, crente de que a palavra seria de um jeito. Ele gosta de fazer essas coisas comigo. Bagunça todo o meu esboço, tudo que eu preparei. E a gente tem que ser obediente. Eu estava ali ouvindo a voz de Deus. Por mais que eu tinha uma palavra preparada, eu ousei perguntar para o Espírito Santo: o que as tuas filhas precisam ouvir de ti, Pai, nessa noite? O que nós precisamos aprender de ti? Porque para a palavra ela ser derramada aqui, nesse lugar, eu também sou quebrada. Vou pedir um pouquinho de retorno aqui para mim, por favor. Eu também sou quebrada e há uns dias o Espírito Santo já estava ministrando ao meu coração sobre o poder do silêncio. A gente vive num mundo tão barulhento. A gente vive num mundo tão agitado em que todas as pessoas ao nosso redor, elas querem sempre uma resposta. Elas querem sempre ver a gente produzindo algo e nós nos cobramos também ao mesmo tempo em querer provar até para nós mesmas, muitas vezes, que nós somos capazes de fazer. Existem pessoas que ficam até incomodadas num ambiente tranquilo, porque elas estão tão viciadas na agitação, que um ambiente de quietude traz um certo incômodo, mas não é porque isso incomoda de fato. É algo que nós precisamos aprender, que há um momento para todas as coisas, e a solitude, a quietude, o silêncio, você pode dizer comigo, o silêncio também fala. É tão interessante isso, amadas, porque na música, eu toco teclado há muitos anos. Quando eu estava no conservatório, aprendendo a teoria musical, a gente aprende que a pausa também é nota. E tem pessoas que estão sendo paradas pelo próprio Deus. E tem pessoas que estão achando que essa pausa é para o mal. E Deus está mandando te dizer que a pausa também é nota. Há tempo de correr, há tempo de parar, há tempo de ouvir e há tempo de falar, há tempo de se calar. E tudo isso é muito bom. Tudo isso é muito bom. Eu aprendo muito com Esther, duas mulheres que eu quero citar nesse início. Esther nos mostrou o poder do silêncio. Porque quando ela entrou no palácio, ela havia recebido uma instrução do seu tio: não revele a sua linhagem. E ela chega no palácio em meio às pressões, e mesmo pressionada, ela guardou aquele segredo. Você tem alguém na sua vida que você pode contar os seus segredos? Como é bom ter uma pessoa que guarda segredo. Porque o segredo tem a ver com o caráter de Cristo. Porque fala sobre fidelidade. Quando eu guardo um segredo, quando eu espero o tempo certo, eu estou sendo fiel. E a fidelidade é um gomo do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo. E Esther foi fiel, porque ela havia recebido essa instrução. E as coisas só deram certo lá no palácio,
porque ela não revelou a sua real identidade. Ela poderia falar, não, em nome de Deus eu vou revelar. Mas ela sabia que o povo dela era muito perseguido. Se ela falasse naquele lugar, naquele ambiente, que ela era uma judia, ela poderia colocar todas as coisas a perder. Infelizmente, muitas pessoas têm colocado muitas coisas a perder, porque não sabem o momento certo de falar. Você pode falar todas as coisas, mas existe um momento certo, o tempo certo e a forma correta de falar. Uma outra mulher que me chama muita atenção e que nós podemos aprender com o poder do silêncio foi Jael. Você pode conhecer mais a história de Jael em Juízes capítulo 4, a partir do versículo 18. Foi quando o inimigo do seu povo entrou na sua casa e ela, sem falar nada, aquele rei maldoso que estava perseguindo o povo de Israel, ela recebeu o rei. Eu fiquei pensando nessa mulher, a inteligência emocional dessa mulher. Porque além dela não falar nada, falou assim, ela poderia falar, você está sendo aquele rei, está sendo perseguido. Eu vou falar para todo mundo que você está aqui na minha casa. Além dela guardar em silêncio, ela teve uma inteligência, emocional ali, que ela acolheu o inimigo dentro da própria casa. Alimentou o inimigo, ainda cobriu o inimigo. E no momento que ela viu que o inimigo estava dormindo, desatento, a Bíblia conta que ela deu uma marretada na cabeça do rei. E só depois, Débora e Baraque foram saber que aquele maior inimigo já havia sido vencido por uma mulher que guardou o silêncio, por uma mulher que foi estratégica. E existem guerras que você não vai vencer falando. Na verdade, a maioria das guerras nós não vencemos falando, nós vencemos no silêncio. E o mais poderoso é saber que quando a gente não consegue, parece que está prestes ali a colocar a língua entre os dentes, nós temos um Deus poderoso do qual a gente pode fechar a porta do nosso quarto e falar tudo para Ele. Interessante, a semana passada eu fui muito provada nisso, agora eu estou entendendo o porquê. Quando Deus está gerando uma palavra, a gente recebe uma prova para que de fato a gente viva, pregue e receba a autorização para ministrar. E na semana passada eu precisei de poder de Deus para viver esse silêncio. A ponto de chegar para Deus e falar assim, Deus, eu quero xingar essa pessoa. Eu estou com vontade de xingar essa pessoa. Gente, eu sou pastora, mas eu não sou anjo. Amém? Eu falei, Senhor, eu posso xingar essa pessoa para o Senhor? Aí Deus falou assim para mim, não. Não saia da tua boca nenhuma palavra torpe. O interessante é que quando a gente fala com Deus, tudo se resolve. No momento que eu falei aquilo para Deus, eu já não estava mais sentindo o que eu estava sentindo antes. Se tem um psicólogo que não falha, que é teu amigo, e que ainda te dá todo o suporte que você precisa, é o tal do amigo Espírito Santo. Você pode falar tudo para ele. Isso acontece muito também, isso é top, para quando você está com raiva do seu marido, tá? Ao invés de falar para ele o que você está com raiva, você fala para Deus. Tira com a mão, é um remédio curador. Aí você vê que a falha não está no marido, está em você. O Espírito Santo é lindo, o Espírito Santo é lindo. Vem aqui comigo em Tiago, no capítulo 3, a partir do versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, é um mundo de iniquidade. A língua alojada entre os nossos membros contamina todo o corpo, inflamando o curso da natureza. Enquanto, por sua vez, ela é inflamada
pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, de répteis e de animais marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, minhas irmãs, não convém que isto seja assim. Porventura, de alguma fonte pode sair água doce e água amarga? Olha para mim, queridas. Eu sei, essa palavra, ela é cortante para o nosso coração. Porque eu já sofri também da síndrome da boca aberta. Já sofri. E aqui, Tiago está dizendo que a língua ela não pode ser disciplinada, não pode ser domada. A única forma da gente vencer a nossa boca e não colocar os nossos sonhos, planos, projetos, família, relacionamentos a perder, é aprendendo a domar a nossa língua. E isso só é possível, diga comigo, pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. Fala isso com fé. Pela nossa força nós não conseguimos. Não existe treinamento para domar a língua. Não existe curso. Mas pelo poder do Espírito Santo, isso é possível. E nós vemos esse poder na vida e no ministério de Jesus. Jesus, ele experimentou com certa frequência situações de adversidade. E quando ele falava sobre estas situações que enfrentava, ele nunca fez de forma negativa. Quando ele chegou para os seus discípulos, ele falou: olha, eu estou indo para o Pai, é necessário eu me apartar de vocês fisicamente, mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. Ele teve o cuidado de falar, porque ele sabia que aos ouvidos dos seus ouvintes, essa notícia poderia soar um tanto quanto ruim. Poxa, o meu mestre, que eu caminhei 3 anos, está indo embora agora. Ele vai nos abandonar. Ao mesmo tempo que Jesus, ele deu a notícia que ele sairia e iria para o Pai, ele logo veio com consolo, dizendo: olha, mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. A disciplina de Deus vem, mas junto com a disciplina de Deus vem o consolo. Eu vou repetir aquilo que eu falei no início. Nós podemos falar todas as coisas, das coisas mais duras. E eu vou dizer uma coisa para você: caminhe com pessoas que falem coisas duras para você. Caminhe com pessoas que falem o que você não quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Retenha o que é bom, abra mão do que não é. E se você for falar, repreender alguém, fale com doçura, fale com amor. O amor é irresistível. Às vezes eu não sei como falar, como agir em certas situações ou com determinadas pessoas, e eu logo falo com o Espírito Santo: Espírito Santo, como que eu devo falar com essa pessoa? E eu ouço a voz do Espírito Santo dizendo para mim, com doçura: fale todas as coisas com amor e doçura. Quem resiste ao amor? Quem resiste? Se a pessoa resistir ao amor, aí você entrega ela para Deus. Aí é Deus e ela. A sua parte você fez. Então essa é marca, uma das marcas do ministério de Jesus. Interessante que em Provérbios 10, 11 vai dizer: a boca do justo é fonte de vida, a boca dos ímpios abriga a violência. Jesus, ele sabia quando falar, diga comigo, quando falar, quando se calar e como falar. São 3 pilares, e eu quero falar sobre esses 3 pilares hoje aqui. São 3 chaves.
que eu quero que você grave nas tábuas do seu coração. Eu anotei nas minhas anotações como um compartilhar de 3 chaves preciosas para uma vida vitoriosa, baseada no que Jesus viveu na sua passagem aqui na terra. Vou procurar ser sucinta. A primeira chave é: saiba quando se calar. Provavelmente você conhece alguém que já falou em nome da sinceridade: eu sou sincera, sou transparente, eu falo tudo mesmo na lata. Sabe aquela pessoa sem filtro? Mas aí você analisa a vida dessa pessoa. Se veio alguém na sua mente, essa pessoa, ela perde oportunidades na vida. Provavelmente é uma pessoa que já teve a experiência de portas se fecharem, porque em nome da sinceridade dela, ela perdeu o controle. Ela falou que não era para falar. Ela falou da forma errada. Ela perdeu a oportunidade de se calar. E eu vou dizer para você, minha amada, não perca a oportunidade de se calar. Existem mulheres que não perdem a oportunidade de falar. Eu vou dizer para você, não perca a oportunidade de se calar. Você vai entender o que isso quer dizer. Quando nós analisamos Provérbios 10, 19, olha o que vai dizer em Provérbios 10, 19: na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Tiago vai dizer aqui na carta, no capítulo 3, que quem domina a sua língua tem o controle, o domínio próprio em todo o seu corpo. Interessante que uma pessoa que fala desenfreadamente, ela vai atrair para ela uma série de confusões. Então está aqui uma chave: não perca a oportunidade de se calar. Exercite o silêncio e verá que você ia falar talvez não era tão relevante assim. A Bíblia fala que peca quem precipita. Há 2 semanas atrás eu tive uma experiência com uma pessoa. Nós estávamos dentro do carro, voltando de uma missão, e conversando sobre as coisas de Deus, falando sobre coisas da palavra. Veio uma cena, eu olhei para o rosto dela e eu falei: o que está acontecendo? E ela falou assim: o Espírito Santo me trouxe aqui na hora. E eu dirigindo o carro, e ela começou a chorar. Ela começou a chorar copiosamente. Eu falei: o que está acontecendo? O Espírito Santo trouxe o quê? Trouxe a cena, o porquê. Por que eu quero ter resposta para tudo na minha vida? Por que eu quero ter sempre uma palavra na ponta da língua? E eu reproduzo isso na vida dos meus filhos. Eu falei: por quê? Porque a minha mãe, desde criança, qualquer coisa que eu fizesse, ela queria tirar de mim um argumento, um porquê que eu fiz aquilo. Eu não podia errar. E eu falei assim: então começa a orar. E eu dirigindo, e a gente lá na estrada, e ela chorando: Senhor, eu perdoo a minha mãe. E eu peço perdão porque eu também reproduzi aquilo que eu enxerguei nela. E eu quero sempre as respostas na minha hora, no meu tempo, das pessoas e também dos meus filhos. E veio um quebrantamento. Aquele carro foi cheio da presença do Espírito Santo. E houve cura, houve libertação. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você: você não precisa ter todas as respostas. E você também não precisa dar todas as respostas que as pessoas te indagam. Se a gente olhar para o ministério de Jesus, muitas vezes a resposta dele foi o silêncio. O que dizer de Jesus quando chegaram para ele e falaram: quem dizes que você é? Quando ele estava prestes a ir para a cruz, houve silêncio. Ele não falava acerca de si mesmo, ele falava acerca do Pai. Nesses momentos em que você se sentir pressionada, não caia na tentação de você querer se defender e entregar a resposta que as pessoas querem ouvir. Às vezes o seu silêncio vai ser a resposta, e isso basta. Isso é suficiente. Deus vai responder por você.
Deus vai ser o seu defensor. Assim como na vida de Jesus. Exercite o silêncio e verá o que você vai ver, o que vai acontecer. A segunda chave é: saiba como falar. Nós temos que ter cuidado como falar. Como saber que o que eu vou falar é para essa hora, é desse jeito, é nesse momento? Tem um critério aqui na palavra de Deus. Se você quiser, você pode abrir. Se não, você acompanha comigo aqui. São critérios que eu uso também no meu dia a dia. Efésios 4, 29. Senhor, será que o que eu vou falar está condizendo com o momento? Olha o que está escrito em Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Então, antes da gente comunicar o que a gente precisa comunicar, ou falar, ou se resolver com alguém, seja na sua empresa, seja no ministério, no seu ambiente de relacionamento, na sua casa, com seus filhos, enfim. Você precisa trazer esse filtro para você. Fazer essa pergunta: o que eu vou falar? Vai abençoar ou vai destruir? Porque aqui está falando, não saia nenhuma palavra que cause destruição. Então, o que eu vou falar vai deixar a pessoa para baixo, pior? O que eu vou falar é só para que eu tenha um desabafo e me sinta melhor, para que o outro se sinta pior? Não, o que eu vou falar vai abençoar. É para que eu me resolva e para que também essa situação Deus seja glorificado. Então já passou no primeiro filtro. Amém? O segundo filtro é útil o que eu vou falar? É importante o que eu vou falar? Vai edificar, como está falando aqui, mas somente seja útil para a edificação. Ah, sim, é útil, é necessário, é importante. Terceiro filtro: de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Quem me ouvir, vai ouvir da forma correta? Vocês entendem aqui, junto comigo, que não está falando só apenas do que eu vou falar, mas está falando de como eu vou falar? Mas essa é a terceira chave, eu não vou adiantar aqui. Vamos ficar com essa porção. Precisa passar por esses 3 filtros. Passou por esses 3 filtros? Manda bala. Vai para cima. Mas se a pessoa não me entender, se a pessoa não reconhecer que ela está errada, a Bíblia fala o quê? Vem uma testemunha pela segunda vez, dá oportunidade para que ela se arrependa. Mas mesmo assim o coração dela foi duro. Aí você vai diante da congregação. Existem os critérios bíblicos, mas nós precisamos filtrar. Pensa numa pessoa impulsiva, gente. Tem coisa que eu já fui impulsiva. Quando eu vi, já falei. Quando eu vi, já me comprometi. Por que eu falei que eu ia fazer o que eu ia fazer e não vai dar para fazer? Simples. Vai lá e se resolve. Peça perdão. Se retrate. Mas não finja que nada aconteceu. Por favor. Os humilhados serão exaltados. Às vezes, um breve exercício de você ir lá se retratar de uma coisa tão pequena, você é recompensado. Talvez na hora a pessoa não vai entender, mas os céus entendeu, e depois Deus vai falar com a pessoa, vai falar com você, vai te levar além. Terceira chave, agora sim eu posso falar. Saiba como falar. Terceira chave para uma vida vitoriosa, baseada nas atitudes de Jesus. Saiba como falar. Vocês percebem aqui no finalzinho de Efésios 4, 29, diz assim: a fim de que comunique graça aos que ouvem.
Então não é só o que eu falo, não é só o momento certo de falar, mas é como falar. Eu posso chegar, vem aqui, pastora Cris. Eu posso chegar para a Cris e falar assim para ela: então, você não fez o que eu fiz, o que eu pedi para você fazer. E eu escrevi tudo certinho, e mesmo assim você não prestou atenção. Mas eu posso falar a mesma coisa. Assim, ô minha irmã, o que aconteceu que você esqueceu daquilo que eu anotei? Qual que você vai receber melhor? É óbvio. A segunda forma. Eu falei a mesma coisa, sim ou não? Mas foi como eu falei. Tem mulher que fica brava com o marido porque fala assim: meu marido não me compreende. Mas também você só fala com o homem xingando, gritando. Como que ele vai receber? Você tem que saber como falar. Obrigada. Tem que saber como falar. O meu marido, se eu falar com tom de mandar, eu já não recebo nada dele. Meu marido é assim. Então tem hora que eu tenho que falar assim: Espírito Santo, vem. Aí eu fico me ministrando, me ajuda. Eu só saio. Normalmente essas orações é lá no banheiro do quarto, sabe? Aí eu falo: Senhor, vem. Espírito de doçura, Espírito de paz, Espírito de mansidão, me ajuda. Quando eu vejo que eu estou trabalhada ali, aí eu saio para falar com ele. Porque se eu sair antes, vai dar ruim. Ele não vai entender, aí eu vou ficar mais ferida ainda. Aí eu vou me fazer de vítima. Estou dando um exemplo aqui, tá? Alguém se identifica? Gente, você tem um amigo, o Espírito Santo. Seja qual for a situação que você enfrenta, com o marido, com o filho, com o chefe, na faculdade, na escola, no trabalho, no ministério, nos desafios que vêm até você. Você tem um amigo, o Espírito Santo. Não seja uma mulher sem filtro. Só lá no Instagram que você pode ficar sem filtro, tá? Tem uns filtros horrorosos que deixam a gente... Misericórdia, Senhor. Sai, está repreendido, em nome de Jesus. Tenha filtro. Tenha filtro. Deus vai olhar a conduta do teu coração. E Ele vai olhar o teu coração e Ele vai poder trabalhar no teu coração, porque Ele vai ver que o seu coração é um coração ensinável. Uma pessoa que é desenfreada no falar, ela não consegue ouvir Deus. Ela prefere ouvir as vozes de vários conselheiros, mas a última pessoa que ela pergunta é para o Espírito Santo. Não sejamos essas mulheres, queridas. Não sejamos. O Pai está em busca de adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Você não precisa de belas palavras. Você não precisa de palavras maravilhosas. Você só precisa da simplicidade do teu coração, da sinceridade do teu coração. Martinho Lutero disse uma frase que isso marcou a minha vida e eu tenho isso anotado no meu coração também. Mais vale palavras... mais vale um coração sem palavras do que palavras sem coração. E aí a gente vem para a palavra de Deus, e eu já vou finalizar, para a gente ter um tempo de oração. Eu quero ter um tempo de oração com vocês. A gente vem para a palavra e nós entendemos o poder da oração e o poder de exercitar o silêncio. É que quanto mais o silêncio a gente exercita, mais sensível à voz do Espírito Santo a gente fica. E muitas vezes Deus vai te colocar nesse tempo de solitude. Se você não está entendendo por que algumas pessoas se afastaram de você, por que você tem muitas vezes sentido sozinha, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso se chama solitude, não é solidão. Não deixa o inimigo confundir a tua cabeça.
Solitude é um tempo que Deus prepara para que você esteja sós com Ele. Se você não está exercitando a solitude, o próprio Deus vai dar uma afastadinha para que você entenda: filha, eu quero ter um tempo com você, eu quero te levar para um outro nível, eu quero te levar para águas mais profundas. É necessário solitude. Houve um tempo na minha vida que eu não estava entendendo o porquê que eu estava passando pelo que eu estava passando. Uma situação difícil no nosso casamento. Isso há uns 12 anos atrás. E eu chorava, eu falava: Deus, ninguém vem me visitar na minha casa. Até as pessoas mais próximas, Senhor, se afastaram de mim. Ninguém mandou uma mensagem. Nada, Senhor. E aí um certo dia eu estava, nessa época, andando num lugar, quando eu passei, eu vi uma borboleta. E as asas dessa borboleta estavam amassadas. E aquilo me chamou a atenção. Eu parei. No meio do caminho, eu fiquei observando. E eu comecei a falar com Deus em pensamento. Eu falei: por que essas asas dessa borboleta estão amassadas? Será que alguém veio e amassou? E o Espírito Santo falou assim para mim: não, ela acabou de sair do casulo. A vontade que eu tive era de descer na altura daquela borboleta que estava no chão e amaciar as asas dela para deixar lisinha. O Espírito Santo falou: não faça isso, porque se você fizer isso, você vai comprometer toda a vida dela. Ela nunca mais vai conseguir voar. Ela precisa desse tempo para que sozinha as asas dela estejam no lugar onde precisa estar, porque isso vai fazer com que ela tenha força para sair da onde ela está e voar. E na hora eu comecei a chorar, porque o Espírito Santo falou assim para mim: você entendeu o processo que você está passando? Muitas vezes eu afasto pessoas de você para que as suas asas possam crescer, ter músculos e você voar num lugar mais alto do que você já chegou até hoje. Eu anotei aquilo. Eu tenho isso anotado num dos meus cadernos de oração. Existem mulheres aqui que estão passando esse processo. Você não está entendendo, mas Deus está te mostrando. Se aprofunde nele. Corra para Ele. Vai para o momento de oração. Se cale, não se defenda. Ah, Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse lugar. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te bendizemos, nós Te exaltamos, Senhor. Chame por Ele. Chame por Ele. Ainda que o céu pareça de bronze, feche a porta do seu quarto, chame por Ele. E comece a falar com o Espírito Santo: Senhor, eu quero desfrutar do poder do silêncio. Quanto mais fundo nós mergulhamos nas águas, menos barulho da superfície nós ouvimos, queridas. E isso é natural. Estranho seria ouvir o barulho lá de baixo. Se você quer um nível mais profundo na presença de Deus, Ele está te chamando para essa profundidade. E Ele está falando para você: os barulhos vão cessar. É eu com você, é você comigo e eu vou fazer. Fica de pé no teu lugar comigo, vamos orar. Um estudo científico comprovou, um estudo lindo. Os próprios cientistas, através de exames visuais, perceberam que quando pessoas começavam a orar, falar com Deus, a massa cinzenta do cérebro aumentava. E os próprios cientistas que estavam fazendo essa pesquisa chegaram na conclusão de que a meditação não é o mesmo que oração. Que quando a pessoa começava a orar, essa massa cinzenta aumentava e isso dava uma sensação de confiança nas pessoas. Uau! Usufrua mais desse tempo com Deus. Não saia da sua casa sem orar. Se necessário for, acorde mais cedo. Se necessário for, durma mais tarde. Se necessário for, deixe algo a fazer e vá para os pés de Jesus. É só nos pés dele que nós vamos conseguir ouvir a sua voz e não perder as oportunidades, como Esther não perdeu, como Jael não perdeu, como Jesus, o nosso mestre, nos ensinou. Era ele e o Pai. E quando ele estava prestes a ir para a crucificação, pode subir, ministério.
Pode subir. Quando ele estava prestes a ir para a crucificação, ele pediu para que seus discípulos orassem. Jesus não pediu um louvor. Jesus não pediu um conselho. Jesus falou: ora comigo. Vocês podem orar. Eles dormiram. E Jesus chega e fala: poxa, mas nem por uma hora. Vocês não conseguiram. Mas Jesus orou. Ele orou: Pai, se possível, retira de mim esse cálice. Mas se não, que seja feita a sua vontade. Ele estava suando gotas de sangue. Tamanho era. Suas emoções estavam agitadas. Mas quando ele orou, ele recebeu força. E 3 dias foram de silêncio. Mas no 3º dia ele ressuscitou. O poder do silêncio. Enquanto nós estamos em silêncio, confiando em Deus, Ele está trabalhando. E algo poderoso vai acontecer. Eu quero chamar você aqui à frente, junto comigo. Você que tem falado nesses dias: Senhor, eu não vou aguentar. Estou a ponto de explodir. Eu quero te chamar aqui. Eu quero orar com você. E você vai orar: Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. E o 3º assunto dessa chamada é você que deseja ter os ouvidos ainda mais afinados para ouvir a voz de Deus. Vem aqui. Quero orar com você. Pai está aqui. Se jogue no altar de Deus. E anjos ministradores, vem. Anjos ministradores, vem. Venham, venham, venham. Venham, anjos do Senhor. Espírito Santo. Ele está tocando nos seus ouvidos agora. Começa a falar com Deus. O que está aí machucando teu coração. Quando os nossos canais estão entupidos, é porque a gente precisa colocar para fora o que está aqui dentro, que está nos machucando. Começa a lançar isso. Contigo, onde encontro a paz que a tua palavra me traz. Para ti estou atento, permaneço ouvindo. Aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de ti. Faz algo novo em mim. Amor.
Nós abrimos nosso coração a Ti, Pai. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com Teu poder. Faz em mim, Senhor, Teu querer. Não há nada. Eu abro o coração a Ti. Sim, Senhor. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com Teu poder. Faz em mim, Senhor, Teu querer. Eu abro o coração a Ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com Teu poder. Faz em mim, Senhor, Teu querer. Meu prazer é viver em Teu amor, me envolver em Ti, Senhor. Meu desejo é Te conhecer, Jesus. Abra a Ti meu coração e os meus dedos. O Teu toque é tudo que eu quero. Vem Espírito de Deus, Senhor, nós clamamos. Vem com Teu toque, Toca, 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 toca. Toca em nossos ouvidos, Espírito Santo. Toca em nossa visão, Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo ter o comando da tua vida. Hoje Ele está perguntando: filha, você confia em mim? Você confia em mim a ponto de entregar a direção da tua vida? Você confia em mim a ponto de entregar o leme do teu barco? O Espírito Santo está mostrando agora que Ele está mudando rotas. O seu barco estava indo para um lado, agora o seu barco está virando para a direção certa. Os ambientes aonde Deus tem te colocado, eles vão mudar. Porque a palavra que sair da tua boca vai sair com sensatez, com doçura, vai sair com sabedoria. E o ambiente vai transformar. Aonde você pisar a planta dos seus pés, o Senhor manda dizer que o ambiente vai ser curado. O Espírito Santo. Em Efésios 4, 31, 32 vai nos dizer: longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros. Há um espírito de reconciliação aqui. Pessoas que você precisa perdoar. O Espírito Santo está te dando poder para você liberá-las agora, no nome de Jesus. Comece a soltar, comece a desprender dessa amargura, desprender dessa ofensa. Ei! O perdão
sobre o seu coração vai trazer doçura novamente às suas palavras. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Escute isso. Quando nós guardamos ofensa no nosso coração contra alguém, seja contra qualquer pessoa, se perto de nós ou se longe de nós, quando nós não resolvemos isso começa a amargurar o nosso coração e vai contaminando todo o nosso ser. É como um vírus que entra num computador, no notebook, e aquele vírus, por pequeno que seja, contamina, destrói todos os compartimentos, a memória, o HD, os arquivos. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo para você: põe para fora. E o Senhor me mostra aqui mulheres que vão precisar de ter um acerto pessoalmente, ou através de um telefone, através de uma mensagem. Mas essa pessoa, pastora, não está perto de mim, ela é de outra cidade. Manda uma mensagem para ela, mas desprende isso que está prendendo você. Eu não sei com quem você precisa consertar, liberar perdão, mas existem curas que Deus libera sobre a nossa vida, não só no momento de oração como esse, mas é também fazendo o que Ele nos manda após a oração, nos retratando, pedindo perdão e nos perdoando. Ah, mas eu não fiz nada, foi a pessoa que me feriu. Vai e se retrate, querida. Faça a tua parte e o Senhor vai derramar bálsamo, vai derramar cura sobre o seu coração e você vai ser livre, livre. Existem cadeias que estão caindo nessa hora. O Senhor me mostra mulheres curadas, o Senhor me mostra mulheres liberando cura. Ei, você nasceu para brilhar a luz de Cristo. Seja agora liberta, em nome de Jesus. Ei, eu abro. Se lance, vamos adorar o Senhor. Vamos lá, eu abro meu coração. Vamos declarar, vamos lá. Eu abro o coração. Cante. Vamos lá. Eu abro o coração hoje aqui. Toque-me com teu poder. Faz-me, Senhor, eu abro o coração a ti, Senhor. Eu abro o coração hoje aqui. Toque-me com O Senhor não quer mais que você se isole. Escute isso. Solitude não tem a ver com isolamento. Solitude é algo que Deus promove. Isolamento é algo que nós, humanamente falando, nós promovemos. É quando nós não queremos ver pessoas. É quando nós queremos nos afastar de ambientes de comunhão. E o Espírito Santo manda te dizer: filha, não confunda solitude com isolamento. Eu me lembro de uma vez, e eu vou compartilhar com vocês esse testemunho. Eu tinha algo contra uma pessoa, e eu achava que estava tudo resolvido com essa pessoa. E só de ouvir o nome dessa pessoa já me arrepiava. E eu fiz um propósito com Deus, porque eu precisava de cura em algumas áreas da minha vida. E estava difícil de enxergar essas curas, sabe? Parecia que estava fazendo uma força para fazer certas coisas que eram tão fáceis. E um dia eu passei a madrugada em claro. E o Espírito Santo falou assim: amanhã você vai ligar para essa pessoa e você vai falar que você ama essa pessoa. E que você a perdoa e que também ela possa te perdoar. Eu
falei, não, Deus, o Senhor não está pedindo isso para mim. Mas olha o que ela fez, Senhor. Justiça própria. Eu falei, se você não está clamando por curas mais profundas, você vai fazer isso. De manhã eu peguei meu celular, tremendo, e eu liguei para essa pessoa. E eu falei, fulano, eu estou ligando para dizer que eu te amo, que eu te perdoo pelo que aconteceu, pelo que você fez, me machucou muito. Mas eu também quero te pedir perdão pelo que eu fiz. Essa pessoa ficou muda, calada, ela não me falou nada. E ainda no final da ligação, quando eu ia falar assim, Deus te abençoe, o Espírito Santo falou assim, não, não fale Deus te abençoe, porque ela vai falar assim, eu já sou abençoado. Fale assim, que Deus continue te abençoando, para que fique mais fácil que ela entenda a mensagem. E assim eu fiz, desliguei o telefone, parecia que não aconteceu nada, mas a minha vida a partir daquele momento fluiu de uma forma totalmente diferente. E é essa unção que está sobre nós, queridas. Quanto maior o teu nível de obediência, mais lugares profundos Deus vai te levar e vai nos levar. Não hesite, não resista à voz do Senhor. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra a ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. A sua voz, a sua voz, a sua voz. Volte a ouvir a voz do teu Deus. Volte a sua voz, ei, a sua voz, a sua voz. Você vai ouvir a voz do Pai mais audível, a sua voz. Vem, filha minha, vem, filha amada do Senhor, a sua voz, ei, a sua voz. Como o som de muitas águas, o rugido de um leão, tua voz ecoa em mim como um trovão, como o som das cornetas nos portais celestiais, atingindo certeiramente a natureza do meu ser, mais e mais. É como a calmaria de uma simples melodia, é a mais bela experiência, uma questão, como o som de muitas águas, ei, o rugido, ouça a voz do Senhor, sim,
sua voz. Deus vai falar com você. Ele vai te pedir coisas. Você é filha. E você vai fazer exatamente o que Deus te pedir. Às vezes Ele vai vir com uma voz poderosa, mas às vezes Ele vai vir com uma voz suave. Só faz o que Ele manda. Ele fala com você. O canal foi aberto. Nós avançamos para um outro nível. Nós vamos ouvir testemunhos poderosos. Você vai ter experiências maravilhosas com Deus. Deus vai te pegar lá naquele quarto. Lá na tua casa, Ele vai falar com você. Eu vejo mulheres jogadas no chão. Tamanha presença de Deus invadindo a tua casa. Você não vai resistir. E Ele vai te dar direções estratégicas no teu lar. Ele vai te dar direções estratégicas no seu trabalho, na tua casa, na tua família, com os teus filhos, com teu marido, com as tuas amigas, com pessoas, chaves. Ele vai te dar chaves, estratégias. A sua voz, a voz de Deus é poderosa. Vá com o Senhor, que Deus te abençoe. Que Deus te livre de todo mal. E no próximo encontro nós estaremos aqui para a honra e glória do nosso Deus. Eu espero você na primeira quinta do próximo mês. E dia 18 de agosto nós vamos ter a noite de louvor e adoração com Frequência do Céu. Quem vai estar aqui no dia 18? Quem vai trazer mais uma amiga? E nós vamos cantar essa música. Nesse dia nós vamos cantar essa canção e muitas outras. E a gente vai levantar um altar de adoração ao nosso Deus. Pela nossa cidade, pelas nossas casas, pelas nossas vidas. Então você não pode ficar de fora. Amém? Aplauda Jesus. Aqui junto com as pastoras, se você precisa de uma oração específica, nós estaremos aqui para te servir.